Boa noite, pessoal. Estou aqui ao lado do secretário da Fazenda, George Santoro, e do nosso secretário executivo aqui do Tesouro, da Receita, na verdade, Francisco Suruagi, né, George? E Francisco Suruagi. Nós estamos aqui hoje para anunciar algumas medidas econômicas para atenuar, minimizar os efeitos da crise do coronavírus que tem afetado o Brasil inteiro. Mas eu queria iniciar aproveitando a sua audiência, a sua presença, para falar de saúde pública, das necessidades em saúde. Primeiro, é muito importante que a gente isole os mais velhos. Precisamos cuidar dos idosos, para que o vírus não chegue nessas pessoas, porque é exatamente essa faixa etária que corre o maior risco com a doença. Precisamos cuidar das pessoas mais velhas. Então, se você na sua casa, na sua família, é mais jovem, está nos acompanhando pela rede, passe a informação para o seu pai, para os seus avós, para os seus vizinhos, porque nós estamos fazendo todos os tipos de comunicação, inclusive hoje entrou uma campanha ampla na televisão a respeito disso. A mídia inteira está cobrindo, mas é muito importante que todo mundo colabore. Muito importante que todo mundo colabore. O telefone do Jorge está tocando aqui. Então eu queria, pessoal, dizer a vocês que cuidar dos idosos é fundamental. Além disso, nós iniciamos no dia de hoje os testes aqui em Alagoas. Estamos fazendo os testes de maneira local. Antes, a gente levava 7 dias para mandar a amostra coletada aqui para São Paulo, para de lá eles mandarem o resultado 7 dias depois. Isso atrapalhava o planejamento, a agilidade das decisões, de maneira que nós vamos testar aqui. Hoje, além disso, a Secretaria de Saúde anunciou 3 novos casos em Alagoas. Agora nós temos 4 casos confirmados de coronavírus. O primeiro deles, o cidadão já se recuperou. E os outros são duas pessoas jovens, uma de 21, uma de 25 anos e uma outra de 42. Precisamos agora conter o avanço da doença. Já paralisamos a partir de segunda-feira escolas, reduzir o funcionamento do serviço público, reduzimos o funcionamento de vários segmentos da iniciativa privada e vamos tomar mais medidas restritivas. Agora há pouco eu falava com o prefeito Rui Palmeira e vou voltar a ligar para ele depois dessa transmissão ao vivo, já para planejar novas medidas para o dia de amanhã. Medidas restritivas que vão combater a aglomeração, combater o contágio local desse vírus, de maneira que a gente precisa muito do trabalho conjunto de todos. Além disso, queria aproveitar para reafirmar que nós estamos trabalhando duramente para ampliar leitos de UTI e leitos de retaguarda, para os casos intermediários e para os casos mais graves. Já temos 105 leitos de UTI sendo montados e vamos trabalhar para montar ainda mais. Isso é fundamental para o caso da doença chegar a um nível maior do que está hoje por aqui, mas no nível que já temos em outros estados do Brasil nesse momento. Como vocês acompanham pela mídia, já temos muitos casos confirmados no Brasil e já temos mortes confirmadas também. Agora, eu estou aqui ao lado do secretário Jorge Santoro e do Francisco Suruagi para conversar com você, empreendedor, com você que se relaciona diretamente com a Secretaria da Fazenda, a respeito de novas medidas que entram, que serão publicadas por meio de decreto governamental a partir de amanhã. Queria iniciar com a informação a todos que o governo está criando um comitê de acompanhamento econômico. Esse comitê será destinado a coordenar ações do sistema bancário para suportar as necessidades de crédito das empresas do Estado. O comitê vai ser integrado por representantes do governo, do setor produtivo, dos bancos públicos e privados, e terá como foco discutir medidas para melhorar o crédito e outras medidas de cunho econômico, para melhorar a vida das pessoas, garantir abastecimento de produtos e discutir todas as questões econômicas. Além disso, e também por meio dessas discussões que nós já iniciamos, nós vamos
hoje, na noite de hoje, no diário de amanhã, garantir a prorrogação por 90 dias do ICMS das empresas do Simples Nacional. Alagoas, né, Jorge, é o primeiro estado a verbalizar isso. Nós somos o primeiro estado no Brasil a prorrogar o pagamento do Simples para pequenas empresas. Isso significa bastante. Com essa medida, nós vamos beneficiar 90 mil micro e pequenos empresários do nosso estado. Isso representa 88% das empresas, que terão 90 dias sem pagar o Simples e depois voltarão a pagar o Simples, se Deus quiser, já sem esse surto do coronavírus, né, Jorge? Vamos ainda suspender por 90 dias todos os prazos processuais e cumprimento de obrigações tributárias junto à Cefaz. Você que é contador ou empresário sabe bem que há uma burocracia grande para o cumprimento dos prazos de enviar documentação, estar adimplente com a Cefaz. Isso exige que as empresas tenham um efetivo de pessoas trabalhando, e como nós vamos postergar isso, suspender por 90 dias, as empresas vão ter a possibilidade de reduzir a aglomeração de funcionários na área da contabilidade. Isso é também importante, né, Jorge? Como medida preventiva, profilática, para que a gente não veja o vírus se alastrar rapidamente. Vamos oferecer uma linha de crédito por meio da Desenvolve, que vai iniciar com o valor de 15 milhões de reais de crédito, com foco na sustentabilidade financeira das empresas, para despesas de aluguel, despesas de folha, encargos sociais, basicamente capital de giro, e será, na verdade, o capital de giro será de 6 meses, com o pagamento da carência trimestral, além de 24 meses para quitar o débito. A ideia é direcionar todo esse dinheiro para capital de giro, para micro e pequenos negócios, de maneira que, se você está vivendo dificuldade no seu negócio, procure a Desenvolve, porque a Desenvolve vai oferecer linha de crédito para capital de giro barato, com prazo de carência acima da média do mercado, para que a gente tenha mais facilidade para enfrentar essa crise em Alagoas. Se esse recurso for consumido, nós vamos trabalhar, inclusive, para oferecer mais crédito. De maneira, Jorge, que essas são... Ainda vai suspender o dívida ativa. Ainda tem mais uma. Na verdade, tem mais algumas coisas aqui. Nós vamos suspender todos os parcelamentos de débitos em atraso por 90 dias. As empresas que, porventura, não pagaram o tributo lá atrás e estavam em parcelamento, ou estão em parcelamento, melhor dizendo, nós vamos suspender o parcelamento por 90 dias. Vamos dar um prazo para que todo mundo possa ter mais folga para enfrentar as dificuldades do Covid-19. Não se realizará cobrança de... Essa é uma outra medida. Não se realizará cobrança de imposto, multa, acréscimos legais nos postos fiscais da fronteira. Vamos facilitar o trabalho na fronteira, por vários motivos. Primeiro, que nós já liberamos as pessoas com mais de 60 anos, os fiscais de renda, de trabalhar. Segundo, é que não cabe fazer aglomeração nos postos fiscais na fronteira. Algumas pessoas vêm de fora, aglomera ali, pode facilitar a proliferação do vírus. E uma outra medida é que nos postos fiscais haverá liberação de visto de mercadorias não destinadas a Alagoas. Por exemplo, uma mercadoria que vai para Pernambuco, mas passa por Alagoas. Antes a gente parava no posto fiscal para verificar se o procedimento seria aquele mesmo. Durante esses próximos 90 dias, nós vamos deixar os veículos passarem direto para não correr o risco de contágio nessas localidades. Obrigatória somente a parada nos postos fiscais nos casos de entrada interestadual de bem ou mercadoria destinada à pessoa natural ou jurídica situada em Alagoas. Então, assim, as empresas que compram
e que vão vender aqui, a gente segue fiscalizando se a entrega é exatamente aquilo que ele pagou o imposto na substituição tributária, coisas dessa natureza, de maneira que vai reduzir bastante, cerca de 80%, né, o número de paradas nos postos fiscais, como maneira de não proliferar a doença, o novo coronavírus nessas regiões. Além disso, secretário George, hoje numa reunião virtual que fiz agora à tarde, tomamos a decisão de enviar uma equipe de saúde pública, uma viatura do Corpo de Bombeiros e uma viatura da Polícia Militar para toda a nossa área de fronteira, para proteger a entrada no estado. Se a pessoa apresentar sintomas, a gente testar para ver se o cidadão está febril. Se tiver apresentando sintomas, já encaminhá-lo para o teste, para isolamento. É uma outra medida de prevenção que a Alagoas está tomando nas fronteiras, no aeroporto de Maceió, que já começa hoje à noite, às 8 horas. Daqui a pouco o secretário Alexandre Aires vai estar lá. Eu também estarei presente com ele para que a gente inicie esse trabalho de proteção de todo mundo que chega aqui. Isso era tarefa para a Anvisa fazer, a Anvisa estava com dificuldade de fazer, o estado da Bahia tentou fazer desde ontem, não conseguiu porque a Anvisa não permitiu, mas hoje o estado da Bahia conseguiu uma liminar na justiça e os outros estados vão passar a cumprir esse papel de checar todo mundo que chega e que viaja de Alagoas, fazendo testes iniciais para que a gente cheque se a pessoa tem sintomas, se tem febre, como maneira de prevenir. O mesmo acontecerá na rodoviária de Maceió e depois vamos levar também para a rodoviária de Arapiraca, que são os dois municípios que dialogam mais com outros estados, e depois nós vamos ampliar isso também para toda Alagoas. Secretário George, você conversou hoje com muita gente, do Sistema Bancário Nacional, com outros secretários da Fazenda. Nós estamos tomando medidas para colaborar com os empreendedores em Alagoas. Por que você acha que isso é importante? É muito importante, governador, porque eles vão passar por dificuldades financeiras pela queda do movimento, né? A gente está fazendo essa segregação social e isso vai necessitar que eles tenham crédito. A gente conversou com todos os bancos públicos do estado aqui, Banco do Brasil, Caixa Econômica, o BNB, e eles já têm linhas para isso. E com esse comitê a gente vai coordenar essas ações junto com a nossa agência de fomento para suportar esse momento. Eles vão precisar de crédito. Crédito no primeiro momento é muito importante e é efetivo. Essa é uma colaboração decisiva, né, Jorge? Mas fala para as pessoas também que estão nos assistindo, o que os economistas nacionais, aqueles que analisam o cenário, estão esperando como duração dessa crise, como nós vamos organizar as finanças públicas estaduais, qual é o trabalho que a Fazenda está fazendo, porque essas medidas, elas reduzem a nossa arrecadação também no curto prazo, de maneira que a gente tem que suportar de outra maneira. Como é que você está vendo o cumprimento das nossas obrigações com servidores, com fornecedores, e como está se dando isso no Brasil? Fala para as pessoas que isso é importante também. A gente tem organizado, primeiro o Caixa, proteger o dinheiro que a gente tem, né? A gente separou esses recursos, a gente fez um colchão financeiro para suportar momentos como esse. E as aplicações, tivemos que trocar todas as aplicações financeiras porque a volatilidade ficou muito grande. A gente protegeu os recursos do Estado, primeiramente, foi a primeira medida que foi feita semana passada. E agora a gente fez um novo programa financeiro para a gente poder ter recursos disponíveis para as ações que a saúde precisa. Como o senhor já disponibilizou esses recursos, já chegou a 35 milhões a mais para a saúde esse mês. E a gente separa alguns recursos que vai precisar ao longo do tempo. A gente está vendo aí uma desaceleração da economia muito grande que vai acontecer. Nesse primeiro momento, a gente acompanhando as mercadorias no estado, a gente está acompanhando semanalmente a variação de entradas e saídas de mercadoria no estado. Por enquanto, a gente não percebeu nenhuma alteração, ao contrário. Mas a gente acredita que a partir de agora, com a intensificação das medidas, a economia vai arrefecer. Já há previsões de queda do PIB do país de mais de 1%, podendo chegar até 10% de queda do PIB ao longo desse ano. Ou seja, vai ter um primeiro momento bastante duro, que são os próximos 3 meses, e se tudo der certo, a gente vai ter um segundo momento
que vai ser o Brasil em um período de recessão ainda até o final do ano, para sair de uma crise, né? E que a gente vai ter que enfrentar. Não tem jeito. E a gente tem procurado essas medidas aí de crédito, de simplificação. A gente tem que fazer um esforço a mais. E a gente só está conseguindo fazer isso porque a gente tinha condição financeira para fazer. A maioria dos estados não vai ter condição financeira de fazer essas medidas. A gente conversou com vários secretários do país hoje. Talvez só Santa Catarina vai aderir a essa questão do Simples Nacional, que são as empresas que mais precisam nesse momento, que são mais afetadas. E a gente está discutindo outras medidas no CONFAZ, como a isenção que o senhor pediu para a gente propor do álcool gel, das máscaras, isenção de tributos. A gente tem a votação amanhã no CONFAZ. Eu, sinceramente, não sei se vai ser aprovado, espero que seja. A gente pode... essa é uma coisa importante hoje. Nós, de Alagoas, propusemos para todos os governadores do Brasil tirar imposto de álcool em gel, de máscara e de outros insumos fundamentais para esse momento. É importante que você que nos assiste, o CONFAZ vai votar, cada estado tem um voto e é obrigado a ser unanimidade, senão a gente também não pode tirar. Não pode. Eu tenho 2 compromissos. O primeiro é apresentar para vocês que nós fizemos a proposta, né, Jorge? Exatamente. E o segundo compromisso é dizer quem não votou, porque da transparência à votação é o que o cidadão espera de nós nesse momento. Eu espero que todos os estados do Brasil tenham a consciência que é fundamental nesse momento desonerar esses produtos para não aumentar preço e principalmente até, quem sabe, reduzir preços deles, já que o cidadão vai precisar adquiri-los. A ideia é coordenar, governador, esse acompanhamento das entradas de mercadorias, que como vai fechar muitos estabelecimentos, a gente tem que verificar se vai não ter desabastecimento. Então, como a gente fechar, que o Jorge fala, é interromper o funcionamento para não proliferar o vírus. Quanto menos pessoas estiver na rua, quanto mais gente em casa, menor será as dificuldades que a gente vai sentir. O nosso serviço de saúde, menos pessoas vão adoecer, de maneira que é muito importante. Você que pode, fique em casa. Quem não pode, porque tem que trabalhar e tem que sustentar a sua família e a empresa que trabalha, o local de trabalho, não permitir você ficar em casa, tome todas as medidas de precaução. E o Estado vai ampliar as medidas restritivas. Francisco, fala um pouco para a gente aí a respeito da receita. O que é que você acha que a gente deve fazer para colaborar com o empreendedor alagoano? Eu queria lhe dizer que hoje eu recebi um áudio de um amigo meu aqui de Alagoas, proprietário de um bar muito conhecido, de um restaurante conhecido, dizendo que o movimento dele já caiu, ou seja, os bares estão na prática fechando. É provável que nós tomemos uma medida restritiva no sentido de fechar mesmo, provável. Isso pode acontecer nas próximas horas, pode acontecer hoje, amanhã, pela manhã, mas assim, ele me falando do drama de estar fechado nesse momento. Então assim, o que a gente pode fazer para colaborar e minimizar o impacto da falta de demanda desse tipo de empresa? Na verdade, governador, eu acho que o governo do estado de Alagoas, através da Secretaria da Fazenda, já está tendo uma grande demonstração para o país. Uma grande demonstração de proatividade e de sensibilidade em relação aos pleitos, principalmente dos pequenos e médios empresários. Na verdade, durante ao longo do dia nós percebemos a insensibilidade de vários estados em relação a essa matéria. Tanto é que o próprio estado de Alagoas foi o primeiro a adotar tais medidas em relação diretamente ao pequeno e médio empresário, dando 90 dias para que ele pudesse cumprir as suas obrigações do Simples Nacional, suspendendo a questão dos parcelamentos. São medidas que o empresário hoje está vivendo anestesiado em relação a esse momento, que praticamente para o país, que para toda a população. E aí vem o governo do estado de Alagoas, através da Secretaria da Fazenda, e dá um alívio, dá umas medidas que possam compensar a todo esse momento. E aí essa ação de antecipar essas soluções, o governo do estado de Alagoas está fazendo diretamente para quase 90% dos empresários de Alagoas. São medidas que atingem cerca de 90% dos pequenos e médios empresários de Alagoas. O Simples representa, como o próprio nome já diz, é um percentual do faturamento da empresa. Perfeito. De 6, se não me falha a memória, de 6 a 12%, algo dessa natureza.
Exatamente. Por aí. Isso significa muito. Você que, vamos imaginar que uma empresa paga 12% de simples, 10% de simples. Você abrir mão de arrecadar esse valor durante 90 dias é muito importante para que a empresa se capitalize um pouco, possa garantir salários dos seus servidores. Pagar salário é importantíssimo. Pagar salário nesse momento é muito importante, garantir emprego, política de manutenção de emprego, essas coisas são importantes. E assim, viu, Francisco, alguns estados são insensíveis e outros não tem caixa. Não tem. Também. Então assim, o cara não tem opção, né, Jorge? Falta de opção. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. De maneira que eu queria dizer para vocês, ressaltar a importância da solidez fiscal de Alagoas. Porque num momento duro como esse, a gente está firme. A gente tem condição de enfrentar as políticas. A gente tem condição de pensar no que fazer. Tem muita gente que está preocupado como é que vai pagar a conta de amanhã, de manhã. De maneira porque vendeu o almoço para pagar a janta. Não sabe ainda como vai comprar o café da manhã. Esse tipo de administração pública, ele coloca todo mundo em pânico. Então aqui em Alagoas, nós estamos firmes, vamos garantir os direitos dos servidores, vamos seguir fazendo a nossa programação de investimentos em infraestrutura e em melhoria do Estado e vamos, sobretudo, cuidar da saúde nesse momento. Eu tinha anunciado 20 milhões a mais de recursos para a saúde, já chega, como disse aqui o secretário George, a 35 milhões de recursos a mais na preparação de Alagoas para oferecer novos leitos, insumos, cuidar de coisas que não eram corriqueiras no dia a dia, mas nós estamos nos preparando para isso e aguarde que nós tomaremos certamente novas medidas restritivas para dificultar o contágio do novo coronavírus aqui no nosso estado. Tá bom, pessoal? São 6 horas e 34 minutos e eu queria agradecer a você que nos assistiu. Vai, Jorge, se despeça do pessoal. Só um abraço aí, vamos trabalhar para coordenar essas ações na área econômica para melhorar a vida dos empresários aí do estado. Francisco. Boa noite, um grande prazer, estamos aqui trabalhando. Pessoal, um grande abraço e a gente volta aí a qualquer momento para conversar sobre outras coisas importantes e o trabalho do Estado nesse momento fundamental para o nosso país. Nós estamos vivendo dias, talvez, pelo menos na minha geração, não vistos. Eu confesso que eu nunca vi um momento como esse. Eu até pedi para o secretário Enio Lins levantar como foi que o Estado se preparou para o enfrentamento da gripe espanhola. E ele me mandou ontem uma publicação do Diário Oficial de 1918, há 102 anos atrás, que depois, em outro momento, eu vou voltar para contar essa história para vocês. Muito legal. Mas nós estamos preparados para seguir adiante. Temos que trabalhar todos juntos, né? A não proliferação da doença é fundamental. Reduzir o ritmo do contágio é fundamental. Você que pode ficar em casa, fique em casa. Preserve a sua vida, preserve a sua família, cuide dos idosos. Esses são as principais formas de precaução. Ficar em casa é a melhor forma de precaução no momento. Quem não pode ficar, use as outras formas de precaução. Lave as mãos muitas vezes ao dia. Se tiver acesso a álcool gel, use álcool gel nas mãos. E mais, quem apresentar os sintomas, procure a unidade de saúde mais perto da sua casa, um posto de saúde ou uma unidade de pronto atendimento. O médico é quem indicará se você precisa ou não fazer o teste de coronavírus. Se ele indicar que você precisa fazer, ele vai recolher a sua amostra e enviar para o LACEN. Estamos fazendo o teste aqui, como disse no início dessa live. Em 48 horas o resultado do teste volta para você e você aí vai saber se precisa iniciar um isolamento domiciliar, se os sintomas estiverem mais fortes, ir para um internamento leve, e se os sintomas se tornarem mais graves, para uma unidade de tratamento intensivo. De maneira que nós vamos ter que trabalhar todos juntos para vencer o coronavírus aqui em Alagoas. Boa noite.